Wesley Delis de Oliveira, chefe de tropa, também do escoteiro de Santa Maria, e Margarida Maria Vieira da Silva, também do grupo escoteiro de Santa Maria. Concedo a palavra agora ao senhor Alain Almeida Campos, escoteiro-chefe da Federação dos Escoteiros Tradicionais do Brasil. Boa tarde. Eu saúdo a mesa na pessoa do deputado, chefe e pastor Ronaldo Fonseca. Saúdo o companheiro Coronel Tony, de algumas batalhas de defesa civil. A Lúcia, também, que a gente trabalha já há 4 anos junto no escotismo. O doutor representando o sindicato dos delegados também, que sempre abriu as portas lá do clube, tudo que precisou, a gente precisou, conseguimos o apoio lá do sindicato para as atividades de formação de chefe escoteiro, atividades de alcateia lá. Eu queria começar a minha preleção, primeiro agradecendo a Deus por ter nos enviado Jesus para nos salvar e nos fazer dignos, fazer-nos herdeiros da herança. Do que? A herança da eternidade. Sem Jesus, nada seríamos. Eu estou aqui representando, eu estou como escoteiro-chefe da Federação dos Escoteiros Tradicionais, que está em mais de 12 estados brasileiros. Represento também aqui, deputado, mais algumas associações escoteiras que não puderam se fazer presente, que pediram para que eu representasse, fosse porta-voz delas. Estou representando aqui também a Associação de Escoteiros Florestais de Alagoas, na pessoa do Major Fidelis, Luiz Fidelis, que desenvolve um grande trabalho lá. Estou representando também a Associação Escoteira Independente Atenas Maranhense, que fica também em Imperatriz, Maranhão, na pessoa do Manuel Messias dos Anjos, sargento de polícia, que desenvolve um grande trabalho lá. Representando também aqui a Associação Escoteira Católica Independente, que fica na Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo, na pessoa do Marcelo Bezerra, que é seu presidente, que pediu para que eu tomasse a voz deles aqui também, porque aqui nós temos algumas pessoas, algumas instituições representadas, não todas, e temos que fazer jus a essas pessoas. Eu queria agradecer também, já aproveitando a questão dos agradecimentos, aos 2 deputados, os quais o nosso projeto de autoria do deputado Ronaldo Fonseca passou, o deputado Danley, do PTB do Rio Grande do Sul, e o deputado Joaquim Beltrão, os quais aprovaram, sem nenhuma restrição, o nosso projeto, fazendo com que o escotismo comece a retomar o seu lugar mesmo no Brasil. São pessoas que são companheiros e mostraram que entendem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pretendendo fazer com as crianças. Queria deixar meus agradecimentos aqui para os 2 deputados, que num prazo até célere, de não de costume, fez o projeto seguir e agora está pronto para a Comissão de Educação aprovar o final. Hoje, essa casa faz a sessão celebrando o Dia do Escoteiro. O Dia do Escoteiro, dia 23 de abril, foi colocado por Baden-Powell para aproveitar um feriado, lembrando Jorge, que foi um guerreiro, como os cavaleiros lá da Inglaterra. Aqui no Brasil chegou dia 17 de abril. Nós comemoramos tanto a chegada como o Dia do Escoteiro, porque é um dia de pensar. Baden-Powell, ele conclamava a todos os escoteiros a pensar nesse dia, a parar e pensar. Olha o que ele falava, que ele falou num artigo que ele escreveu em abril de 1913. Eu creio que, ocasionalmente, dar uma olhada em um livro de instruções, primeiramente a Bíblia, depois os regulamentos reais, ou regras para orientação em qualquer coisa da vida, é capaz de reconduzir para o caminho original dos mesmos e agir menos pela própria memória e mais pelo espírito deles. É necessária uma revisão de leitura. Ou seja, sempre temos que voltar ao original, reler a Bíblia, reler os manuais, reler os livros. A Federação dos Escoteiros Tradicionais preza muito por isso, por ler o original, buscar o original, o mais próximo que nós temos aqui, que podemos chegar aqui, dentro das leis de hoje, que hoje muitas práticas antigas não podem ser feitas, até porque nós evoluímos. Mas o cerne é todo possível, tanto que está aqui, a federação está em 12 estados, nós temos várias formas, porque o escotismo é um movimento filosófico, porque ele é uma filosofia. Além de instituição, que hoje muitos tratam o escotismo como instituição, ele é uma filosofia, aonde entra no nosso espírito, transforma e molda. Baden-Powell traduziu, trouxe, quando nós lemos, fazemos um paralelo com a Bíblia, ele trouxe para o mundo muitos princípios bíblicos. Ele, como filho de pastor, ele soube muito bem trazer isso.
O pai dele era cientista, era pastor, e ele trouxe isso para um método. Por quê? Ele viveu esse método. Ele teve um irmão mais velho, ele foi educado daquela forma, mais livre, mais na natureza. É um movimento de vanguarda, como todos aqui falaram. Chegou no Brasil como vanguarda até hoje. Experimentem vocês chegarem em qualquer congresso de educação e falar o que é o escotismo, só o método escoteiro. Todos ficam boquiabertos. Quando nós falamos os resultados que temos com os nossos jovens, todos, e sem exceção, dão um braço a torcer e falam, isso é um método educacional completo. Baden-Powell fez essa síntese. O escotismo também é um movimento multifacetado. Ele se adequa aonde vai. A gente pode pegar, nós, como escoteiros tradicionais, primamos pela tradicionalidade, uniforme, atividades e tudo. A EBP, representada pelo companheiro Mário Grédio, um escotismo independente, onde as pessoas vão moldando a realidade de cada um, de uma forma natural e rápida, prática. Nós temos também o escotismo feminino, que começou com a FBB. A FBB, ela começou com as mulheres, seguindo a lei de Olave, e hoje tem homens. Ela se adequou com o tempo. Nós temos a UEB, com o neoescotismo, trazendo o escotismo para o mundo moderno, porque tem pessoas que trabalham de uma forma, o Brasil é continental. Tem coisas que eu aplico no Nordeste que eu não aplico em São Paulo. E a UEB entra com isso, o neoescotismo, com o escotismo moderno, com as práticas modernas dela. E isso, nós temos vários resultados. Nós podemos falar alguns resultados. Primeiro, o molde do escotismo confessional protestante, como o pastor mesmo, o deputado, conhece. Aqui em Brasília nós temos o Grupo Escoteiro Alfa, que é um ministério da Assembleia de Deus, o qual desenvolve evangelismo com os jovens. Trabalha cívico, trabalha tudo que o escotismo trabalha, com plus, levar a palavra de Deus. Nós temos lá do companheiro do deputado, o pastor Raul, que tem um grande grupo, o Luiz de França Moreira, que leva o nome da pessoa que levou, do pastor que levou a Assembleia de Deus para o Maranhão, aonde eles têm um trabalho tremendo. Um grupo que começou há alguns anos trabalhando junto com a gente, eles já vinham há algum tempo, juntou-se com o Alfa e conseguiram transformar hoje um grupo que tem mais de 600 pessoas. E eles só têm tropa júnior. Eles não têm lobinhos, só começam lobinhos agora, e tem uma tropa sênior. Ou seja, eles têm muito o que fazer. Nós temos outro também, não posso falar só dos protestantes, como eu estou aqui falando pela Associação Católica Independente, o grupo escoteiro lá da diocese, da Igreja Católica Apostólica Românica, né, que é pela regência do bispo Manuel. Ele tem lá 150 crianças totalmente carentes. A diocese banca tudo. Tem 45 adultos voluntários para trabalhar com essas crianças. 10% dessas crianças, deputado, são portadores de deficiência. São deficientes mentais e com deficientes físicos. Tem cadeirantes, tem 2 cadeirantes, tem deficientes mentais, como nós temos no Coronel Benante, alguns com necessidades especiais, trabalhando lá. Tem o escotismo florestal, do Major Fidelis, que em Alagoas falou de escotismo, falou de escoteiro florestal, aonde ele tem os escoteiros lá, tem os meninos e ele trabalha junto, ele como major de polícia trabalhando junto a isso. E não podemos esquecer do grande exemplo aqui de Brasília, que é o programa Juventude Sempre Alerta, que é um programa da Polícia Militar de escotismo, que nos últimos 2 anos atendeu em 4 grupos 800 pessoas, são 800 jovens, 800 famílias atendidas em 4 grupos. Aonde, em alguns lugares, como na Ceilândia, onde era tomado pelo crack, o escotismo foi lá e tomou posse do local, não tirando a força, simplesmente levando a luz para onde tinha escuridão. Afastamos jovens da influência de gangues, apoiamos os conselhos tutelares, nós recebemos pessoas de conselho tutelar, indicados lá, e tem desenvolvido outras ações. Mas, por algumas coisas, como a gente está lutando por essa lei, algumas pessoas fizeram interpretação errada e estão levando a cabo uma lei arcaica, uma lei antiga, que cercia esse grande trabalho. Agora, com 236, nós podemos resolver isso, que é um decreto muito antigo, aonde a PM, a Polícia Militar, suspendeu, por enquanto, o programa, por causa de uma ameaça de poucas pessoas, ameaçando, falando que esse decreto tinha valia, colocando o Estado Democrático de Direito em risco. Coisa que nós sabemos que essa casa não aceita. Mas isso é coisa que a lei, que a Justiça já fez, já resolveu, tem uma causa já resolvida isso, mas existem algumas poucas pessoas na União dos Escoteiros do Brasil que ainda usa isso. Fora isso, todos nós somos irmãos. Nós estamos no movimento filosófico, irmãos escoteiros. Quando nós chegamos em algum lugar, a gente pergunta, você é escoteiro? Sou. A mão esquerda já vai.
Ou então você vê alguém apertando de mão esquerda, você já vai. Você vê uma flor de lis no uniforme do outro, você já fica assim. Isso que nós devemos estar. Nós devemos estar juntos, para que coisas como essa do programa escoteiro da PM suspenso, que agora os policiais estão levando o próprio pulso, trabalhando por fora, que antes eles trabalhavam pelo Estado, e com o apoio também do governo, porque o governador não virou as costas. Nós temos o administrador Bolivar, nós temos o deputado Rony Nemer, temos o administrador Estênio Pinho, que apoia os grupos e estão tocando, estão fazendo o escotismo continuar a crescer. E nisso, lembrando do ideal, eu faço mais uma vez, levo à mão o que Baden-Powell falou. Isso foi escrito em 1910. Olha, o escotismo tinha acabado de chegar no Brasil. Se você ler do princípio ao fim o Scout for Boys, escotismo para rapazes, mais uma vez, mas com um grande objetivo diante de você, verá o significado mais claramente. E o grande objetivo significa não só a prática de contribuir a fazer com seus próprios dirigentes, mas também com outras organizações que trabalham no mesmo sentido. Um grande movimento, um grande objetivo, não há lugar para pequenos esforços pessoais. Temos que afundar ideias menores e nos abraçar em um grande combinado para lidar efetivamente com o todo. Isso nos mostra o que Baden-Powell queria um grande movimento para todos. Ele fala em Boys Brigade, fala em todas as instituições, que ele queria um método. Nós temos que preocupar com a nossa geração. A Bíblia fala, nós somos responsáveis por nossa geração. Paulo exortava aqueles, os discípulos, a todos, a preocuparem com a geração deles. Então vamos preocupar com a nossa geração. Vamos fazer com que esses jovens que aqui estão possam ser a geração saudável, possam ter uma família saudável. Vamos fazer escotismo, vamos levar a lei ao pé da letra. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, só que eu tenho que ser irmão, eu vou ser escoteiro o resto da vida. Eu, como jovem lá, dia 21 de maio de 87, eu levantei meus dedos e fiz minha promessa. E até hoje, isso é escotismo, isso está dentro de mim. E isso hoje Deus usa no meu ministério, usa para chegar a outras pessoas. Então eu queria conclamar a todos, os escoteiros que estão assistindo na internet, que tem vários assistindo na internet, na televisão, que nós possamos arregaçar as mangas, nunca deixar as mangas arriadas, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar para o Brasil, porque o Brasil precisa de vocês, não só de nós. Por quê? Pergunto a vocês, uma vez escoteiro? Um por todos? Nosso lema é? Obrigado. Quero registrar a presença também de Paulo Lira, chefe de tropa escoteira do Grupo Escoteiro de Itaguatinga, Distrito Federal, Henrique Santos, sênior Grupo Escoteiro, e Larissa, sênior Grupo Escoteiro de Itaguatinga, DF. Eu quero, antes de encerrar essa sessão,